E agora é hora de saber mais sobre o mercado de commodities com o Maurício Bellinello. Maurício Bellinello, muito boa tarde, seja bem-vindo. Fala, João, boa tarde a todos. Sempre eu destaco isso, que é muito importante ter a sua presença aqui, mas hoje é mais do que necessário porque a soja entrou num buraco aí, né? Numa tendência de baixa. Ô Gleidson, antes de botar o dólar, ponha pra gente as cotações. A soja agora está perdendo os 9,80. Tá com 9,80 ainda, está quase 9,75 de perda, quase 1% de perda a soja no janeiro lá em Chicago. Agora me dá o dólar, Gleidson, 9,80. O dólar compensa, é 5,82. Olha aí, professor, para quem precisa exportar ou não. Depois a gente coloca todos os preços abertos lá em Chicago e Nova York, mas o que você tem a dizer, Maurício? Soja derretendo e o dólar subindo. Aproveita hoje o dólar? Então, João, vamos lá, pessoal, vamos por partes, né? Fazer igual o Jack Stripador. A gente tem uma situação tripla no caso da soja. Eu falei isso aqui há alguns meses atrás já, que o agricultor não adianta querer ficar de olho naquilo que não está bom, né? A soja não está nem na época dela, a gente tem uma questão de pressão óbvia por excesso de soja, por uma grande safra potencialmente vindo aí, né? Então, assim, a soja está pressionada, né? Até por causa dos Estados Unidos também, com o escoamento da soja deles ainda por acontecer. E está realmente pressionado agora aqui. Eu estava em posições compradas na soja, já desmontei boa parte delas, aguardando ver se vai segurar melhor ou não. Então, por enquanto, eu estou realmente cuidadoso. O que eu estou dizendo cuidadoso é que esse fundo dos 9... Eu não acompanho o janeiro, né? O janeiro é um contrato que não tem muita serventia do ponto de vista de preço. É mais o março, João, que está 9,87, 9,88 nesse momento. E ele está segurando nesse patamar já aqui há algum tempo. O grande fundo dele é 9,88. Então ele está exatamente cercando em torno disso aqui, que é o fundo que foi formado lá em agosto. Então veja, faz 3 meses e meio que ele está enroscado aqui nesse momento aqui. E aí eu não vou ficar com dor de barriga por causa de 1 centavo, 2 para lá ou para cá. Né? Até porque é bom lembrar que 9 centavos é 1%. E 1% não muda nada na vida de ninguém, mas pode mudar se você está com gastrite. Ou seja, você está olhando com isso aqui o tempo inteiro. E lembrando, a soja não é a hora dela. A janela essencial dela vai acontecer lá no primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre do ano que vem, na média da sazonalidade, início do segundo trimestre, né? O meu ponto, João, diz respeito a algo que eu já falei aqui, mas eu falei tantas vezes, as pessoas acho que não... Eu acho interessante que as pessoas elas ficam focadas em coisas que não está na hora, né? Ou seja, o dólar tem uma janela que está aqui agora, nessa faixa de 5,80, faz meses que está aqui também. E o prêmio, João, ele está indo embora, né? Pelo menos por enquanto, o indicativo é que, por exemplo, as principais entregas até abril e maio, elas estão caindo. Em algumas entregas já caíram cerca de 30 pontos do topo, 30 centavos, né? E o cara está focado nos 3 centavos do bushel. Né? E eu estou dizendo isso porque tem um outro detalhe, João. Eu sou consultor no agro, você sabe, eu tenho clientes no Brasil inteiro, quase 7 milhões de sacas já. E uma realidade que eu tenho visto em muitas praças, mas em muitas, João, são compradores saindo da compra, terminando lotes já até maio. E o que acontece? Em algumas regiões que tinham constantemente, todos os anos, lotes para março, fevereiro, abril, já estão com lotes só a partir de junho. Isso significa que existe uma hipótese já de que os compradores se adiantaram a compra esse ano, por causa do evento do ano passado e do ano retrasado, com gargalo de logística. Muitas praças, eu já vi isso acontecendo no Pará, na Bahia, em Minas Gerais, no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul. Compradores recuando de compras em lotes curtos, de vencimentos de janeiro a maio, né? Ou seja, o bushel vai fazer o que ele tiver que fazer na janela dele, que vai durar mais 4, 5 meses para frente. Mas o prêmio, tem pouca gente atenta a isso e eu pessoalmente tomaria cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Inclusive, estava vendo um querido amigo meu, Grimar, lá do Pará, me mandou uma coisa do IMEA que eu não tinha visto essa semana. O Mato Grosso, por exemplo, ele está numa questão de comercialização até o final de outubro de 34% da safra de 2025 e a média é 44%.
Então, o Mato Grosso está atrasado em comercialização esse ano de novo. E isso, por enquanto, coloca uma pressão importante à frente ainda, se isso não for acelerado. O que eu quero dizer com isso? Não é para o agricultor se desesperar nem nada disso. Ele tem que aprender que ele vende 3 produtos ao mesmo tempo: soja, dólar e prêmio. E se você ficar olhando só para o bushel, que é o que está todo mundo falando, vai passar o trem. Então tome muito cuidado, eu já falei isso faz mais de mês. A janela do prêmio normalmente se encerra até o final de novembro, em anos normais. A partir disso é prêmio para baixo. E lembrando, já foram 30 pontos. Pode ser que volte a subir, tudo pode, né? O futuro a Deus pertence. Mas é o que eu falei, muito cuidado para você não ficar olhando para o gato e perder o rato. Ok, o trem pode passar, o Maurício Belinello explica bem, ele é professor nisso, e, claro, quem é do ramo, que faz operações no mercado financeiro, entendeu tudo que o Maurício disse. Mas, Maurício, nós temos que falar para quem não entende, não participa do mercado financeiro e precisa participar, que é o grosso da tropa. Então, você disse assim, duas palavras-chave, né? O prêmio está passando e eu desmontei, não sei se vou desmontar a posição, estou pensando em desmontar a posição do dólar. Ponto. Isso serve para a gente falar para quem não entende, que não adianta você vender só na boca da safra, na pedra, chega lá e entrega o seu esforço para as pessoas faturarem em cima de você. Pare com isso. Então, o mercado financeiro está aí para todos. Todos. Para o grandão, para o grande, para o médio e para o pequeno. Se você tem 450 sacas, você já fez um lote. Então, você negocia por lotes, lá na B3, você faz travas dos preços que você acha que está bom. Tem que ver se o prêmio vale a pena. Agora, você não vai agora, porque agora tá caro, tá quente o negócio. Você tem que olhar a posição lá na frente. Tá certo, Maurício? Tá certo o que eu estou dizendo? Tá certo, João. Isso que eu estou comentando é exatamente disso. Eu falei que eu desmontei posições no bushel, tá, João? Não no dólar, no caso da soja. Eu estou Tá. comprado, eu sou especulador, né? Então eu estou comprado em soja, mas eu diminuí meus lotes hoje por causa desse movimento um pouco mais arredio. Mas é exatamente disso que a gente está falando. Se você ficar esperando pelo melhor preço do mundo na hora da safra, isso é um risco grande para você. Porque não é comum que a gente tenha os 3 componentes bons ao mesmo tempo. E em um ano, inclusive esse ano, que é pressionado por uma safra grande, num ano um pouco lento globalmente, porque hoje, por exemplo, o que está puxando a soja para baixo é o óleo de soja, não o farelo de soja, só para deixar isso bem claro. Isso tem a ver um pouco com petróleo, com questão de pressões diversas. Então, o que eu estou querendo dizer isso para você? Você entender que o seu produto é dividido em 3. Você não vende soja, você vende soja, prêmio e dólar. E o dólar tem seu momento, o bushel tem seu momento e o prêmio tem seu momento. Se você quiser olhar só para o bushel, que está agora perto de 9,90, 10 dólares, lembra, agora não é a hora dele. O bushel agora está no auge da safra dos Estados Unidos, acabou a safra, tem muita soja lá. Então o preço do bushel normalmente é mais baixo esse ano. Só vai melhorar historicamente a partir de janeiro, provavelmente, fevereiro do ano que vem, de forma mais relevante. Então é só esse cuidado, e eu estou só deixando claro para as pessoas, porque depois ninguém vai falar de novo. Não custa consultar seus compradores aí perto, para verificar para quando que eles têm lote de compra. Porque eu já vi em algumas praças, isso por enquanto é só um comentário, você pode ignorar, não tem problema, né? Mas é o que eu falei, em muitas praças relevantes, os compradores, as grandes tradings, só estão com lotes mais para frente já. Ou seja, muito cuidado para não ficar esperando eventualmente a trade na hora que você for vender, pode não estar na compra. Olha aí, mais um alerta. Ok, Maurício, mais uma vez, muito obrigado, professor. Amanhã tem mais e vamos em frente. Se Deus quiser, João, ótima tarde a todos.